Toda discussão que eu tenho tido lá, discussão no bom sentido, todo debate que eu tenho participado, alguém, olha, você é o exemplo de que a posição como a sua, porventura, gerou algum transtorno, algum problema. Eu tenho dito o seguinte, que eu faria tudo de novo outra vez, que eu tenho convicção nos fundamentos que foram apresentados e tenho certeza que nós melhoramos o país. Rogério Marinho ascendeu ao governo Bolsonaro por seu desempenho na articulação de projetos que dominaram a discussão política no Brasil recentemente. Por estar presente em debates centrais, passou também a acumular algumas desavenças. Hoje pela manhã, na minha residência, às 9 horas da manhã, um grupo de representantes da Força Sindical, uma dessas centrais que vive em função dessa condição financeira, lá estiveram para me pressionar, para me agredir, para tentar me intimidar. A minha convicção está tomada. Não serei intimidado, nem por agressões, nem por ameaças, nem tampouco serei intimidado por aqueles que se acham donos do país e donos da minha opinião. Escola sem partido, reforma trabalhista e reforma da Previdência. Todos esses assuntos têm em comum, além do fato de terem causado polêmica, a participação direta do atual ministro do Desenvolvimento Regional. A longa experiência política, entretanto, acaba por tornar Rogério Marinho um estranho no primeiro escalão do governo, formado majoritariamente por militares e outsiders. Eu sou o Tomás Molina e Rogério Marinho, atual ministro do Desenvolvimento Regional, é o personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direita ou esquerda. Haverá um sacrifício indiscutível. A se libertar do socialismo. Tenha misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Rogério Simonetti Marinho nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 1963. É filho de Sônia Maria Simonetti Marinho e do advogado Valério Marinho, que em sua carreira foi delegado da Polícia Federal, promotor de justiça e diretor da OAB do Rio Grande do Norte. Mas a vocação de Marinho para a política veio de um grau acima da árvore genealógica. Segundo seu pai, essa vocação não demorou para aparecer. Nesse tempo o Rogério estudava no Marista. E lá no Marista começou a demonstrar capacidade assim, de liderança, de turma. Embora ele fosse muito alvoroçado, muito danado, muito esperto, muito ágil, muito dinâmico, gostava de esporte, futebol, mas estudava relativamente pouco. Apesar de ler muito, sempre foi muito um leitor assíduo da biblioteca da minha casa. Do lado materno, Rogério Marinho é neto de Arnaldo Barbalho Simonetti, que foi deputado estadual em seu estado em 1947. Do lado paterno, o ministro descende de Djalma Marinho, deputado federal de 1955 a 1975 e de 1979 a 1981, ano de sua morte. Inicialmente integrante da UDN, partido de oposição a Vargas e pró-investimento externo, Djalma Marinho passou a fazer parte em 1964 da Arena, o partido político conservador que foi criado durante a ditadura militar para dar sustentação ao regime. O meu avô, Djalma Marinho, ele foi uma figura assim que marcou muito a minha vida política e pública, porque ele era uma pessoa que não transigia moralmente. Ele não abria mão de conceitos que ele acreditava e principalmente da lei. Quando ele faleceu em 1981, ele era deputado federal no exercício do mandato. E a minha vida toda eu imaginei um dia poder ir para a Câmara Federal. Entretanto, antes de chegar à Câmara, Rogério Marinho percorreu um longo trajeto. Estudou economia na Unipec, faculdade privada do Rio Grande do Norte, onde teve seu primeiro contato com a política. Ingressou no movimento estudantil e fez parte do Centro Acadêmico e do Diretório Central de Estudantes. Aos 20 anos, tornou-se funcionário da Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura de Natal. Entre 1987 e 1989, Marinho atuou como professor da Rede Pública de Natal, dando aulas de Geografia, História e Matemática. Ainda em 89, consegue um cargo de subprefeito da Zona Oeste de Natal, oferecido pela então prefeita Vilma de Faria, do PSB. Muito bem, aí ele foi
trabalhar com um projeto novo de Vilma de Faria, foi eleita prefeita, tomando conta de um bairro, que era o bairro onde mais havia reação a ela. E lá ele conseguiu mudar essa perspectiva. E com isso ele ficou conhecido como um líder novo. O desempenho de Rogério Marinho lhe rendeu frutos. Na década de 90, ele acumulou vários trabalhos no Executivo. Em 1993, ano em que se filiou ao PSB, foi assessor do então prefeito de Natal, Aldo Tinoco. Em 95, tornou-se presidente do Diretório Municipal de seu partido e em 97 foi nomeado secretário de Administração e Planejamento da Prefeitura Natalense. Atuou também como assessor técnico de vários governos do Nordeste. Ainda na década de 90, Marinho concorreu nas eleições de 94 ao cargo de deputado estadual, mas não se elegeu. Em 2000, porém, conseguiu votos suficientes para ser suplente de vereador na Câmara de Natal. A prefeita entendeu que ele era um rapaz de muito futuro e muito valor, que valia a pena investir nele. Então, colocou na Câmara, chamando um vereador efetivo. Ele, como suplente, assumiu e tornou-se suplente líder do governo. E aí ele apareceu muito nos debates, começou a se projetar. Na eleição de 2004, Marinho foi o terceiro vereador mais votado de Natal e logo na sua primeira atuação como vereador diretamente eleito, tornou-se presidente da Câmara Municipal. Em janeiro de 2005, na sequência de sua primeira conquista eleitoral, Marinho se casa com Lucileia Maria de Azevedo. Tendo 3 filhos antes do casamento, Marinho tem com Lucileia sua quarta e até então última filha. É Rogério Marinho, deputado federal pro interior e pra capital. Em 2006, interrompe seu mandato de vereador ao se eleger com mais de 130 mil votos, deputado federal. Em sua estreia, foi vice-líder do bloco formado por PSB, PDT, PCdoB, PMN e PRB e vice-presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura. Foi relator do projeto que mudou regras do FIES, que passaram a permitir o financiamento de 100% das mensalidades e o uso do FGTS para o pagamento das dívidas com as instituições de ensino, além de incluir mestrado e doutorado na lista de financiamentos possíveis. Relatou também a PEC da desvinculação das receitas da União, que garantiu recursos extras à educação básica. Também colocou em prática, por meio de emendas, o projeto Metrópole Digital, que mescla educação e empreendedorismo, junto com o então reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ivonildo Rego. No ano de 2008, eu estava no meu terceiro mandato de reitor à frente da UFRN e fui procurado pelo então deputado Rogério Marinho, buscando fazer uma parceria através de um projeto que ele havia concebido, que ele deu o nome de Metrópole Digital, que tinha como objetivo fomentar a criação de um polo de desenvolvimento em tecnologia da informação no estado do Rio Grande do Norte. O Instituto é um ambiente que busca fomentar fortemente a cultura da inovação e do empreendedorismo no nosso estado. Em 2009, descontente com o PSB e com sua até então madrinha política Vilma de Faria por terem apoiado a candidatura de Fátima Bezerra do PT à prefeitura, em vez de o lançarem como candidato, Rogério Marinho deixa o partido e vai para o PSDB. Em 2010, com 105 mil votos, não consegue a reeleição para a Câmara Federal, mas alcança o cargo de suplente de Betinho Rosado, do DEM, a quem substituiu por quase 2 anos. Durante esse período, atua mais uma vez focado na educação, sendo inclusive um dos autores da emenda que destina 10% do PIB nacional para a área. Nas eleições de 2012, Marinho se candidata à Prefeitura de Natal. Com cerca de 10% dos votos válidos, fica somente na 4ª posição. No mesmo ano, torna-se secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. É quando implementa o projeto Pró Sertão, que procura levar as chamadas facções têxteis ao sertão potiguar. Você vai conhecer agora a pequena São José do Seridó, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte que não para de crescer e gerar empregos. Mas afinal, qual o segredo que transformou uma região castigada pela seca no sertão nordestino em exemplo de prosperidade? Nós vamos mostrar a produção têxtil aqui do estado. Só aqui na cidade de Ceará-Mirim existem 4 facções.
Essas facções de costura fazem parte de um projeto inovador, o ProSertão. A gente começou produzindo 12 peças dias. 12 peças. Hoje a gente tem uma produção em média de 516 peças dia. O ProSertão se tornou o programa vitrine de Rogério Marinho. E por meio dele, o ministro costurou relações com alguns importantes empresários da área. Um deles foi Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo. O deputado Rogério Marinho, que é um presente que o Rio Grande do Norte deu ao Brasil. A indústria têxtil pode levar um alento da inclusão pelo trabalho para esses lugares. E assim nasceu o projeto ProSertão. Que, Rogério, que nós vamos ter que lutar juntos para transformar esse fator de transformação da realidade. Em 2017, entretanto, o Flávio Rocha travou uma dura briga com o Ministério Público do Trabalho por causa de algumas das facções têxteis implantadas pelo ProSertão. A denúncia era de que a Guararapes Confecções, controladora da Riachuelo, seria responsável jurídica pelas facções das quais administrava toda a linha de produção. Com isso, seria também responsável pelos vários problemas trabalhistas que essas pequenas fábricas apresentavam. De acordo com uma notícia da época do site Repórter Brasil, alguns trabalhadores recebiam menos que um salário mínimo, não ganhavam horas extras, faziam turnos extenuantes e tinham metas exageradas. Rogério Marinho saiu em defesa da Guararapes. Porque o Ministério Público do Trabalho está dizendo que está entrando com ação contra a Guararapes para acabar com o emprego no Seridó a pedido dos trabalhadores das fábricas, das oficinas de costura. Essa é a primeira grande mentira que está sendo contada e precisa ser denunciada. Eles estão sentados no ar-condicionado. Eles ganham salários acima de 30 mil reais. Eles não precisam esperar o final do mês, porque está garantido o salário deles. Eles não precisam produzir. Em 2014, Marinho foi eleito deputado federal pela segunda vez, sendo o sexto mais votado do pleito e o que mais conseguiu votos na capital do Rio Grande do Norte. Em meio ao já turbulento cenário político, adotou uma postura combativa, assim como o restante do seu partido. Então, a nossa expectativa é de muito combate, né, de uma oposição propositiva a favor do Brasil e com a responsabilidade que nós temos de representar mais de 50 milhões de brasileiros que votaram no Aécio na eleição passada. A postura combativa contra a presidente Dilma Rousseff acabou por culminar em seu impeachment. No dia 17 de abril de 2016, Rogério Marinho deixou seu voto na histórica sessão da Câmara Federal. Deputado Rogério Marinho, do PSDB. Pela coerência com os meus eleitores e respeito à minha família, aos meus pais que me deixaram legado e aos meus filhos a quem eu quero transmitir de respeito ao meu país, contra um partido que aparelhou o nosso país, que utiliza-se da política externa nacional para utilizar recursos do país para financiar ditaduras bolivarianas sanguinárias, contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assediar nossas crianças, por melhores dias para o nosso país livre dessa quadrilha que se entranhou no nosso seio, e com todo o coração, sim, fora Dilma! Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte, votou sim. Depois, o atual ministro ajudou a arquivar o processo de abertura de investigação sobre Michel Temer, que poderia culminar em outra interrupção de governo. Rogério Marinho se tornou, ainda em 2016, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, uma das maiores da Câmara, e foi escolhido relator da comissão que analisava a modernização das leis trabalhistas. O espírito do tempo não é o espírito da lei. Nós precisamos atualizar a lei para que a modernidade, para que as mudanças que o próprio tempo impôs possam ser agasalhadas na legislação. O que existe hoje é uma informalidade e uma precarização do trabalhador que, por exemplo, não pode ser contratado de forma intermitente, por hora, por jornada flexível. O que existe hoje é uma inadequação da legislação às novas formas de trabalho que o tempo nos impôs. A reforma trabalhista foi aprovada.
com grandes mudanças na lei, como a liberação da terceirização para atividades fim, que regulamentou as atividades de prestação de serviços terceirizados dentro das empresas, a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical e uma maior liberdade na negociação entre patrão e funcionário, a atuação de Marinho como relator chamou a atenção. O deputado ganhou elogios do empresariado e também de grandes figuras políticas como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Eu tenho pela reforma trabalhista um carinho muito especial. O presidente mandou uma lei, era uma boa lei, mas pequena. Eu tive a alegria de escolher um relator, porque eu pensei muito e anunciei no dia que fui eleito, 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, um relator que eu sabia que ia fazer uma lei liberal, que ia fazer uma revolução na legislação trabalhista brasileira. Nós fizemos uma lei que ninguém nunca imaginou que o Brasil pudesse aprovar e muito menos que um governo pudesse sancionar com coragem que o presidente teve. Ainda no mandato que havia começado em 2015, o engajamento do deputado com os temas da educação voltou a aparecer. Como coordenador da bancada do PSDB na Comissão de Educação da Câmara, foi um dos defensores do polêmico movimento Escola Sem Partido. O que existe hoje no Brasil, na verdade, é uma espécie de dita branda. Dita branda porque se estabeleceu uma hegemonia. Senhor presidente, eu peço por gentileza que garanta a minha palavra aqui. Tem muita gente que está precisando voltar aos bancos escolares e aprender um pouco de moral e cívica. Porque se estabeleceu no nosso país, senhor presidente, uma hegemonia de uma corrente de pensamento nas nossas academias, nas nossas universidades, que simplesmente impede o que nós denominamos, reconhecemos e todos aceitamos como pluralidade. O Escola Sem Partido e, principalmente, a reforma trabalhista levaram Rogério Marinho para uma posição de destaque no mundo político. Porém, para os oposicionistas, a atuação do deputado em ambas as discussões que dividiram a opinião pública do país foi a causa de ele não ter se reelegido em 2018. No Brasil e no Rio Grande do Norte, chegamos a um estágio intolerável da violência. São mais de 60 mil assassinatos por ano. Precisamos reformar o nosso sistema carcerário. O preso precisa trabalhar para retribuir à sociedade o seu sustento. É urgente a redução da maioridade penal para 16 anos para acabar com a impunidade. E também revogar o Estatuto do Desarmamento para tornar a sociedade mais segura. Mesmo flertando em sua campanha com pautas novas que estavam em alta na ala bolsonarista, Rogério Marinho conseguiu apenas 60 mil votos, ficando com a segunda suplência da sua coligação. A atuação do então deputado como articulador pode não ter agradado aos eleitores, mas chamou a atenção do governo recém-eleito. Ainda em 2018, ao ser apresentado pela deputada federal Bia Kicis, do PSL, ao futuro ministro da Economia Paulo Guedes, Marinho cativou o ministro com seu perfil. Garantiu ainda no período de transição o cargo de secretário de Previdência e Trabalho. Falar em Paulo Guedes, hoje ele anunciou novos nomes da equipe. Está quase toda formada a nova equipe econômica, com um bom número de profissionais experientes, conhecedores da máquina pública e do funcionamento do Congresso. A intenção é facilitar a intermediação de reformas como a da Previdência, que é considerada a mais importante de todas. O secretário de Previdência vai ser o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Ele não se reelegeu e foi relator da reforma trabalhista. Rogério Marinho foi incumbido com a missão de articular a grande reforma da Previdência, a maior desde a criação do sistema de aposentadoria do Brasil, e de garantir a sua aprovação por deputados e senadores. Hoje não se discute mais se vai se aprovar ou não, é o tamanho da Previdência que será aprovada. E quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo terá de atender às demandas legítimas da maioria da população brasileira. A reforma da Previdência tramitou pelas duas casas legislativas de fevereiro até novembro de 2019, quando foi aprovada. Apesar de a equipe econômica ter cedido em alguns pontos do texto base, como no tempo necessário para conseguir a integralidade do benefício, na pensão por morte e na aposentadoria de professores, a atuação do então secretário foi mais uma vez elogiada e o alçou ao posto de figura central no governo. Senhoras e senhores parlamentares, dentro de instantes, iremos promulgar a emenda constitucional número 103 de 2019, que reforma o sistema de previdência social brasileiro.
Trata-se, sem dúvida alguma, de uma das mais importantes alterações feitas em nossa Carta Magna nos seus 31 anos de existência. Outro ponto que Rogério Marinho tocou durante seu período como secretário foi a revisão das normas regulamentadoras. Entre as primeiras mudanças, deixaram de ser necessárias a inspeção prévia por um fiscal de trabalho antes da abertura de um negócio e a obrigatoriedade de a empresa dar treinamento ao novo contratado que mudou de emprego, mas que continuará exercendo a mesma atividade. Posteriormente, outras normas foram sendo mudadas. Porque se, por um lado, nós temos a responsabilidade de resguardar a saúde do trabalhador, a segurança do trabalhador, a produtividade das empresas, por outro lado, nós não podemos continuar a ser uma fábrica de criação de obstáculos burocráticos para quem quer empreender nesse país. Também foi de iniciativa de Rogério Marinho o programa da carteira Verde e Amarela. A medida provisória, que entrou em vigor no primeiro dia de 2020, tornou os custos de contratação de jovens 30% mais baratos e diminuiu alguns direitos trabalhistas. Para bancar os custos das desonerações da carteira Verde e Amarela, a ideia de Marinho foi taxar o seguro-desemprego, que acabou repercutindo negativamente. Membros do PSDB, partido do então secretário e do qual ele é licenciado, se posicionaram contra, incluindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas eu não sou ultraliberal. Eu acho que é preciso ter equilíbrio, eu acho que é preciso ter noção das necessidades concretas das populações. Não adianta você ter uma fórmula bem feita que ela não se aplica em toda parte do mesmo jeito, né? Então, eu acho que esse tipo de taxar de desemprego chega a ser quase ridículo. Marinho, porém, continuou a defender a medida, usando como argumento a questão da inclusão previdenciária. A MP não foi levada à votação no Congresso e caducou. A legislação hoje permite que, de forma opcional, esse cidadão faça uma contribuição, no caso de 11% para contar como tempo de aposentadoria por idade, ou de 20% para contar por tempo de contribuição. A legislação já fala dessa forma, já é assim, opção, né? Como opção. O que nós estamos propondo é que haja uma contribuição de 7,5% e que essa pessoa, ao invés de se aposentar 2 anos e 1 mês depois, antecipe em 2 anos e 1 mês essa aposentadoria, porque nós estamos contabilizando isso como tempo para fim de aposentadoria, inclusive por contribuição. Em 2019, Marinho viu seu nome no meio de uma investigação do Ministério Público Federal. Segundo matéria da revista Piauí, R$42 mil, que eram parte de uma verba liberada por Marinho ao município de Touros, acabaram na conta de Rui Aranha Marinho Júnior, seu primo e doador de suas campanhas de 2006 e 2012. Posteriormente, uma mala com mais de R$200 mil em dinheiro vivo foi apreendida pela Polícia Federal em um endereço ligado a Rui Aranha. Rogério Marinho não chegou a ser investigado, mas para o procurador responsável pelo caso, Felipe Valente Simã, apesar de não haver como comprovar que o dinheiro na conta de Rui Aranha era originário da emenda, fortaleciam as suspeitas os fatos de ele ser do mesmo partido de Marinho, ser doador de campanhas eleitorais, ter laços consanguíneos com o político e de a transferência ter sido feita logo após a liberação da emenda. A assessoria de Rogério Marinho afirmou na época que ele não possuía nenhum contato com Rui Aranha e que a própria investigação não tomava Rogério Marinho como suspeito. A investigação em nada alterou o status de Rogério Marinho no governo. Em fevereiro de 2020, no início da pandemia do novo coronavírus, ele assume como ministro do Desenvolvimento Regional. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. Com pouco tempo na pasta, Marinho ainda não emplacou nenhum grande projeto, mas já teve alguns desentendimentos. Segundo matéria da Folha de São Paulo do final de abril, Marinho divergiu de Paulo Guedes, que teria o acusado inclusive de ser desleal. O ministro do Desenvolvimento Regional estaria defendendo e articulando o programa Pro Brasil, que prega um gasto de R$185 bilhões até 2024, com o objetivo de impulsionar a economia do país após as sequelas deixadas pela crise do novo coronavírus. O Pro Brasil entrou em colapso com as ideias de Paulo Guedes, que desde o início do governo Bolsonaro defende o corte de gastos.
No vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, cuja divulgação em 20 de maio foi autorizada pelo ministro do STF, Celso de Mello, a distância entre Marinho e Guedes foi um dos pontos comentados por analistas políticos. Em situações extraordinárias, remédios extraordinários de forma circunstancial. Isso não significa que nós tenhamos a necessidade de implantarmos uma política permanente. O ministro Braga Neto, na sua apresentação, ele estabelece, inclusive, um limite temporal e deixa claro que é uma política de Estado. O que eu peço é que nós tenhamos aqui as mentes abertas e que os dogmas, quaisquer que sejam eles, sejam colocados de lado nesse momento. Porque os governos do mundo, certamente, têm a capacidade de entender o que está se passando. Eu tenho visto governos extremamente liberais preparando programas de reconstrução. Um assessor de Rogério Marinho, ao ser indagado pela Veja sobre a possível ruptura entre os dois ministros, disse que a divergência já era um assunto passado e se absteve de mais comentários. Um projeto de Rogério Marinho encontrou resistência dentro do próprio governo e justamente de Paulo Guedes, um dos homens fortes de Bolsonaro. Resta saber agora se o ministro deixará suas opiniões de lado ou se utilizará o seu poder de articulação para vender suas ideias dentro do governo. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Rogério Simonetti Marinho é ministro do Desenvolvimento Regional. Data de admissão, 6 de fevereiro de 2020. Salário líquido, R$ 30.934,70. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Vitor Azevedo. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu.